Se você tem sentido dificuldade na sua caminhada cristã, muitas vezes você acaba caindo, cometendo pecados, e você entende que é difícil andar em conformidade com a Bíblia, é difícil seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. É muito importante que você fique atento. Por quê? Porque essa palavra ela vai te trazer cura. Essa palavra ela vai te trazer direção, ela vai te apontar a um caminho que você precisa seguir. Ele é um caminho simples, mas ele precisa ser seguido por você para que verdadeiramente você saia dessa situação que você se encontra hoje e de fato você esteja no caminho da graça. Amém? Se você quer entender o que é necessário fazer, o que você precisa entender no dia de hoje para que isso aconteça, eu vou pedir para que você fique comigo até o final. Nós vamos meditar em cima de uma palavra e depois eu vou trazer para você uma orientação, né? Um caminho para que você possa seguir em segurança. Amém? Antes de nós prosseguirmos, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida e ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar aí no botão de inscrever-se, depois selecione o sininho, marca todas e fazendo isso você receberá todas as notificações sempre que enviarmos aqui pelo canal. Amém? Outra coisa importante é caso você esteja ouvindo através de uma plataforma de podcast, por exemplo, o Spotify, o Amazon Music, o Apple Podcast, o Deezer, enfim, tantas plataformas que nós estamos, basta também nos seguir aqui na plataforma de podcast para que você não fique de fora dos próximos episódios. Eu não sei se você se lembra, mas no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquela pessoa responsável por, ali no tabernáculo, entrar dentro dos santos e oferecer a Deus, né, o sacrifício, né, o sangue do sacrifício para que os pecados do povo fossem redimidos, né, fossem perdoados perante Deus. Obviamente que com a vinda de Jesus, tudo isso mudou, né, o Jesus ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício único, ou seja, antigamente sacrificava-se um cordeiro, né, agora já não é mais necessário, porque Jesus ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, enviado para o mundo para remir os nossos pecados. E aí o que acontece? No livro ali de Hebreus, nós temos uma passagem que se encontra lá no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente aquilo em que cremos. E aí ele continua no versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas ele nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono de graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Então presta muita atenção nessa palavra. Essa palavra é para você no dia de hoje, para que você entenda o propósito de Jesus e como que ele pode ajudá-lo na sua caminhada. Primeiro ele fala aqui no versículo 14 que nós temos um grande sumo sacerdote. Só que a diferença de Jesus pros sumos sacerdotes que o antecederam é que antigamente esses sumos sacerdotes eles entravam no Santos dos Santos, que era um local onde tinha a arca de Deus, né? A arca da aliança. E Jesus, ele é diferente por quê? Porque na verdade Jesus, ele é o próprio Deus. E aí o versículo fala o quê? Que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote que entrou no céu. Então, assim como o sumo sacerdote, ele passava o véu, né? E ele entrava no Santos dos Santos, então Jesus ele foi aquele que entrou nos céus, ou seja, ele entrou na presença de fato de Deus, não na presença representada por um ar, mas na presença de fato. Então, Jesus, ele é aquele que pega as nossas transgressões, pega os nossos pecados e ele leva direto, né, para o céu, direto para o trono de Deus. Então, só o fato de você saber disso
já faz toda a diferença para entender, né, o que Deus fez e como que nós podemos acessar essa graça. No versículo 15 ele vai dizer o quê? Que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele conhece exatamente as nossas dores. E por que Jesus conhece a sua dor? Porque o versículo diz: ele enfrentou as mesmas tentações que você. Você pode pensar que não. Você pode pensar que Jesus estava blindado pelo fato de ser filho de Deus. Mas entenda que Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E enquanto homem, ele também foi tentado. Jesus foi tentado de várias formas. Então, tudo aquilo que você passa na sua vida, tudo aquilo que você enfrenta de tentação, pode ter certeza que o próprio Jesus também enfrentou todas as tentações possíveis, né, que você possa imaginar. Jesus passou. Agora, qual que é a diferença de Jesus? A diferença é que ele nunca pecou. Aliás, Jesus não poderia pecar porque ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então, a sua natureza divina não permitia com que ele cedesse a essas tentações. Mas o fato é, sim, que ele sentiu as tentações na sua parte carnal, né? Ele sentiu todas as tentações, mas o fato é que ele não cedeu. E aí no versículo 16 ele vai arrematar tudo isso dizendo o quê? Que nós precisamos nos aproximar do seu trono de graça, para que nós recebamos misericórdia, né, e a graça necessária sobre as nossas vidas para que ele nos ajude. Entenda uma coisa, né, uma revelação que está aqui nesse texto. O que a palavra de Deus está falando para você no dia de hoje? Você só vai conseguir vencer as suas tentações, que são humanas, que são carnais, se você estiver conectado com o Espírito. Por que o Jesus homem não pecou? Porque ele estava 100% conectado com o Espírito, ele estava 100% ligado a Deus. Então essa passagem nos mostra isso. Para que você vença as suas tentações carnais, você precisa estar 100% conectado com Deus. Obviamente que nós erramos, obviamente que nós pecamos, porque a nossa natureza humana ela é muito falha. A nossa carne, muitas vezes, ela fala mais alto do que o Espírito de Deus que habita em nós. Mas qual que é o seu papel? Qual que é o meu papel? Nós precisamos buscar a graça do Espírito, entendendo que ele também foi tentado, entendendo que ele também passou por situações difíceis, mas sabendo que ele venceu todas elas. Então, se o próprio Jesus venceu as tentações, isso quer dizer que se você estiver conectado com Deus, com o Espírito, você também conseguirá resistir a todas elas. Amém? Então que no dia de hoje essa palavra venha entrar no seu coração, que ela venha surtir efeito, frutificar, para que você busque graça em Jesus. Se você tem errado, se você não tem conseguido andar de forma consistente, constante na sua fé, não se afaste mais. Deus, ele entende você. Deus, ele conhece o seu coração, ele sabe da sua necessidade, ele sabe da sua dificuldade. Mas se você se afastar, você está cometendo um grande erro. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a graça dele vem sobre a sua vida, mais é exposto, né, as coisas que estão erradas. E, obviamente, quanto mais a luz de Deus nos expõe, mais nós identificamos as nossas falhas, os nossos erros, e isso permite com que a gente busque resolvê-los, né? Ou não cometer mais o mesmo tipo de erro. Se esse vídeo falou ao seu coração, eu peço que você dê um like e compartilhe ele com pelo menos aí 3 pessoas. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, nos alimentando da sua palavra. Porque aqui nós não vivemos por necessidade, mas nós nos movemos por propósito.